Juízes capítulo 18, o versículo 7 diz o seguinte: partiram os 5 homens e chegaram a Laís, é o nome da cidade, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Olha só como que esse povo estava. Então eles estavam seguros, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiados. Nenhuma autoridade, olha só, nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o cobrasse. Então eles não tinham autoridade sobre eles. Também estava longe dos sidônios, apesar de eles serem sidônios, eles estavam longe do povo deles e não tinham trato com nenhuma outra gente. Deixa a sua Bíblia aberta aqui, por favor. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por nós estarmos diante da Tua poderosa palavra. Ó Deus, e eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor revele essa palavra no nosso coração. Queremos muito mais do que informações, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, a Tua sabedoria, a Tua direção nessa noite. Eu sei, Senhor, no meu espírito, que o Senhor tem essa palavra para a Tua igreja hoje, como Jesus disse, para que nós ficássemos atentos ao que o Espírito Santo diz à igreja. Nós queremos estar atentos, ligados, para que o Senhor fale e tenha uma resposta do nosso coração, uma obediência do nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, amém e amém. Então olha só, irmãos, presta bem atenção aqui. Presta bem atenção aqui nesse comecinho para a gente entender o que Deus quer falar. Então, o que eu li para vocês aqui, esse versículo 7 desse capítulo 18 de Juízes, é um relatório, na verdade, né? Então, os líderes de Dan, da tribo de Dan, enviaram 5 espias, 5 espiões, não é? Para espionarem essa terra chamada Laís. Como que era o nome da terra? Guarda ela aí, Laís, não é? Inclusive Laís no hebraico quer dizer leão. Olha só, nome bonito, né? Laís, leão. Então a tribo de Dan enviou então esses 5 espias. Eles foram, ok? Olharam toda a terra, viram que, inclusive, se vocês lerem em casa, vocês vão ver que era uma terra top, era uma terra próspera, tinha tudo de bom na terra. Eles se apaixonaram pela terra e eles deram um relatório para os líderes deles. Qual foi o relatório que eles deram? Eles disseram o seguinte: olha, nem precisa mandar muita gente. Nós sabemos aqui, pelo número de números, né, pelo livro de números, tem um número lá dos soldados de Dan. Eles eram 62.700 soldados. E eles disseram assim: não precisa mandar todo o exército, nós só precisamos mandar 600 homens, ou seja, menos do que 1%, porque vai ser muito fácil conquistar. E de fato eles conquistaram. Eles entraram com 600 homens. A Bíblia diz que eles acabaram com tudo, mataram todo mundo, destruíram tudo, conquistaram a cidade facilmente, como eles disseram, tá? Agora, o que tocou no meu coração, né, essa semana, o que falou comigo, que me desafiou, que gerou muito temor de Deus em mim, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, é o relatório que eles deram a respeito de Laís. Eles disseram 3 coisas de Laís. Eles disseram que eles viviam seguros, em paz e confiados, ok? Que mais? Que eles não tinham autoridade sobre eles, ninguém cobrava nada deles. E terceiro, eles estavam longe e isolados, e por isso eles se tornaram presa fácil, entendeu? Então, o que gerou temor no meu coração? Eu pensei assim: meu Deus, porque eu sei, a Bíblia diz que Satanás, não é, o nosso adversário, 1 de Pedro 5, não é? Ele diz assim, que 5:8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Então o meu adversário, ele está assim também. Ele manda os espias dele, ele manda esses espíritos, né, esses demônios,
para olharem a minha vida, né? Para ver como que eu estou, se vai ser fácil, se vai ser difícil, como que eles vão armar uma estratégia para me pegar. Está na Bíblia, está escrito, não é? E eu pensei, puxa vida, então Satanás manda os espias dele também. E qual o relatório que esses espias estão dando a respeito de mim? E essa pergunta que eu quero que você se faça. Porque quando esses mesmos espíritos vieram e vieram olhar a vida do Jó, lembra? Jó, capítulo 1, versículo 10. Eles disseram, Satanás disse assim para Deus: é impossível tocar nele, porque tem uma cerca viva em torno dele, da família dele e de tudo que ele possui. Olha o relatório, não é? Olha o relatório que foi dado a respeito do Jó. Mas olha o relatório que foi dado a respeito de Laís. Vai ser moleza. Menos de 1%, a gente vai dar conta, a gente vai conquistar. Qual o relatório que esses inimigos têm dado a seu respeito, não é? Então, irmãos, eu tenho um tema para compartilhar com vocês hoje. Nós somos crentes vencedores ou nós somos crentes vencidos? Ok? Esse é o meu tema com vocês hoje. A gente precisa fazer essa reflexão, a gente precisa fazer essa análise. Eu sou um crente vencedor ou eu sou um crente facilmente vencido? Facinho, nem precisa mandar todo mundo, não é? Não. Então vamos ver comigo aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos, essa cidade Laís, não é? Representando um crente vencido facilmente. Vamos ver. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, eu sou um crente vencedor, eu sou um crente vencido. Primeira coisa que eu tenho que observar: um crente vencedor é um crente de oração. Um crente facilmente vencido é um crente que não tem vida de oração, ou a vida de oração dele é muito medíocre. E eu vou te mostrar que oração, irmão, é simples. Não tem bicho de 7 cabeças. É simples, não é? Mas a primeira coisa que diferencia um crente que vai vencer, que vai conquistar, de um crente que vai apanhar do diabo durante a vida dele, irmão, é a vida de oração dele. Olha só, Juízes 18:7, a primeira parte do versículo. Então, a primeira parte do relatório: eles viram que o povo que havia nela estava seguro. Mas como que era a segurança deles? Era uma segurança segundo o costume dos sidônios. Estavam em paz e confiados. Então presta bem atenção, irmãos. Tudo bem da gente ter paz. Olha só o que diz Provérbios 1:3, né? O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem o temor do mal. Beleza, beleza. Então eu estou, a minha confiança é no Senhor, a minha confiança é no que Ele disse para mim. Eu estou dando ouvidos para a instrução dele. Irmão, isso tem que produzir paz em mim. Beleza, eu posso viver em paz assim. Agora, o que diz aqui é que eles estavam seguros conforme o costume dos sidônios. Os sidônios são os descendentes de Sidom. Ele é neto de Canaã. Lembra do Canaã, que era, aliás, que ele era filho de Canaã, né? Que era neto do filho do Cã, neto do Noé. Então é cananeu. Aqui representa os valores do mundo. Então a confiança deles aqui, qual que é? É neles mesmos. A confiança deles é no que eles possuem. A confiança deles é no trabalho deles, só na força do trabalho deles. A confiança deles, enfim, é humana. A Bíblia diz assim: maldito aquele que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Entende? Então, se eu começar a confiar na força do meu braço, na sorte, não é? No meu talento sozinho, isoladamente, se eu começar a confiar nisso, na força do braço, irmão, eu vou apartar o meu coração do Senhor. E aí a Bíblia diz que é maldito, mas fala assim: bendito, bem-aventurado o homem, o varão, cuja confiança está no Senhor, não é? Ele será comparado a uma árvore frutífera plantada junto às correntes das águas, que no tempo certo dá o seu fruto, não teme quando vier o verão, não é? E as suas folhas ficam sempre verdes. Quem está me entendendo? Então, irmãos, essas pessoas estavam tranquilas, seguras, mas não em Deus. Estavam tranquilas e seguras nelas mesmas. Então não tinham vida de oração, tinham um falso sentimento de segurança. Agora preste bem atenção no que eu quero te falar aqui hoje à noite. Fica ligado aqui, ó. Muito, muito ligado. Irmãos, por que nós temos que orar?
Pastor, se Deus é soberano, e Deus vai me guardar mesmo, Deus é todo poderoso, por que eu tenho que orar? Irmãos, e a resposta a essa pergunta muda para sempre a nossa vida de oração. Por que você tem que orar? Olha o que Jesus disse: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Por que eu tenho que orar? Porque, irmãos, Deus deu autoridade ao homem. A Bíblia diz assim: os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Ele confiou aos filhos dos homens. Ele deixou essa autoridade aqui. Quando Deus colocou o Adão aqui, Ele fez o Adão à sua imagem e semelhança, não é? Ele deu toda a autoridade para o Adão. Então o Adão que colocou os nomes dos animais, o Adão que era a autoridade. Quando Satanás vai tentar Jesus lá no Novo Testamento, ele diz: olha, tudo me foi entregue, me foi dado. O cara que tinha autoridade, que recebeu a autoridade, me entregou tudo. Então, irmãos, Deus te colocou aqui com uma autoridade. Amém, queridos? E nós precisamos usar essa autoridade para ligar aqui na terra. Então o que você não liga, não acontece no mundo espiritual. Ah, mas peraí, eu achava que era automático. Irmão, se fosse automático, Jesus jamais teria dito assim: olha, quando vocês orarem, orem assim, olha, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Peraí, eu tenho que orar para pedir pão, para pedir alimento todo dia? Mas a Bíblia não diz que Jesus, antes de nós orarmos, já conhece as nossas necessidades? Ora, se Ele sabe que eu preciso de pão, por que eu tenho que pedir pão todo dia? Está escrito assim: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara. Ora, se Deus quer expandir o seu reino, e Ele sabe que nós precisamos de mais trabalhadores, por que eu tenho que orar? Para pedir mais trabalhador para a seara dEle. O interesse é dEle. Você está entendendo o princípio? O que você não ora, não acontece. Então, irmão, quanto tempo você está construindo proteção sobre a sua família? Quanto tempo você ora pelo seu casamento? Quanto tempo durante o dia você ora pelos seus filhos? Pela sua saúde? Ah, pastor, eu achava que eu estou seguro e tranquilo, eu estou em paz. Cuidado, irmão, nós podemos ser um crente Laís, que o bichão chega lá e diz assim mesmo: olha, moleza, nem cansa os demônios não, dá um descanso, dá férias coletivas para os demônios, manda só um pouquinho. Muito fácil, o cara não ora. Ele não ora. Olha, irmão, que coisa interessante. Deus queria trazer uma disciplina sobre o seu povo, e Ele falou assim: olha, por causa do pecado, a terra vai ficar 3 anos sem chover. Aí Ele chamou Elias. Ele diz: Elias, eu quero que você ore para que não chova durante 3 anos. Irmão, para que isso? É Deus que não quer que chova, e Ele manda um homem orar para que não chova. Por quê? Porque Deus, os céus dos céus é do Senhor, mas a terra Ele confiou aos filhos dos homens. O que nós ligamos na terra será ligado no céu. O que nós não ligamos ou desligamos será desligado no céu, no mundo espiritual. Aí, irmão, não choveu por 3 anos, e a terra estava sendo destruída por causa disso. Então Deus teve misericórdia do seu povo e chamou Elias de novo. Elias, eu quero que você ore agora para que chova. Por que Deus não mandou a chuva automaticamente? E o Elias orou e choveu. Se você não orar, não vai acontecer. O John Wesley costumava dizer o seguinte: que Deus não faz nada na terra, a não ser em resposta à oração do crente. Amém, queridos? Muito, muito forte isso. Quer ver uma coisa tão tremenda, irmãos? O Daniel, está lá, Daniel 9, a partir do versículo 2, fala que o Daniel, estudando o livro de Jeremias, ele descobriu, Daniel 9:2, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haveriam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinzas. Então olha só, irmãos, o Daniel descobre que o tempo de cativeiro acabou, e eles já estão lá há 70 anos, mas não, eles não foram libertados automaticamente. Peraí, mas tinha uma promessa que depois de 70 anos eles seriam libertos do cativeiro. O Daniel percebeu: nós já estamos aqui há mais de 70 anos, e por que nós não saímos? Porque ninguém orou.
A Bíblia diz que Deus procurou um homem para se colocar na brecha, mas ele não achou. Por isso ele precisou destruir aquela cidade, porque não tinha ninguém para ligar, ou para pedir perdão, para consertar, para orar, para usar a autoridade que Deus colocou no homem, para ligar na terra. Não tinha ninguém, e a terra foi destruída. Irmãos, e o Daniel, quando ele descobriu, ele orou, e olha só a resposta. Veio o anjo com ele ali, Daniel 9:23, fala assim, olha o que ele disse para o Daniel: Daniel, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Se Deus queria libertar o seu povo depois de 70 anos, por que ele não libertou automaticamente? Irmão, eu estou aqui para te dizer hoje à noite que nada vai acontecer automaticamente. Nós precisamos descobrir pelos livros, pela palavra, e nós precisamos ligar na terra. Uma coisa é você ter direito a uma proteção da sua família. Você tem direito de ser cabeça e não cauda. Você tem o direito de viver uma vida abundante. Você tem essa promessa, mas se você não dobrar o seu joelho, nada disso vai acontecer. Como vai a sua vida de oração? Olha o que Jesus disse: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Por que vocês não estão alegres? Por que vocês não têm? Porque vocês não ligam, porque vocês não oram, ok? Muito bem, então eu queria te deixar esse desafio aqui. Irmão, leve a sério, não é, a sua vida de oração. Deixa eu te comparar agora, deixa eu comparar agora a Laís, não é? Laís é esse crente, vamos identificar assim. Laís é esse crente que não tem cerca, que não tem muro, um crente fácil de ser conquistado, não é? Então deixa eu comparar a Laís com Eliseu, porque olha só, irmãos, escuta bem. Quantos espias vieram contra a Laís? 5, não é? Que viram tudo e foram lá e disseram: eles não oram, eles não têm proteção, a segurança deles é humana, eles não têm segurança espiritual, estão vulneráveis, vai ser fácil. Tá bom, agora vamos comparar com Eliseu, porque eu estou fazendo a diferença entre um crente vencedor e um crente vencido. Olha esse crente vencedor, o Eliseu. Irmão, não foram 5 homens que foram lá espionar o Eliseu, foi o exército da Síria. Irmãos, eles se acamparam em torno da cidade de Samaria, todo um exército, muita gente, todo mundo fortemente armado para pegar o Eliseu. E o Eliseu estava seguro e tranquilo, mas não como Laís. Ele estava seguro e tranquilo no Senhor, no relacionamento dele com a palavra e com a oração. Aí olha o que acontece. Quando eles chegaram lá, o moço do Eliseu disse: meu Deus, eu vou morrer. Aí olha só como que o Eliseu resolve os problemas dele. Ele vai orar, e Deus mostra para ele, irmão, aquele mega exército, não é, do Senhor, em volta do exército da Síria. Aí ele diz assim: Senhor, abre os olhos do meu moço, para que ele também veja o que eu estou vendo. Oração. E aí, irmãos, aquele moço viu. Ele viu, na verdade, que quem estava com problema era o exército da Síria, e não eles. Ele descansou, por causa da oração. Um homem de oração, um homem que ora, um homem que tem uma proteção. Aleluia! Um homem que tem uma proteção, um homem que não é uma família, ou um homem que não é um homem vulnerável, um homem de portas abertas, um homem sem muro, não. O Eliseu era um homem protegido. E aí, irmãos, outra oração do Eliseu ali mesmo, ele falou assim: Senhor, agora eu te peço que o Senhor fira de cegueira o meu inimigo. Só oração. Irmãos, e todo um exército ficou cego. E eles ali tateando todo aquele exército, e eles procurando o Eliseu. O Eliseu falou assim para eles: quem que vocês estão procurando? O profeta Eliseu. E o próprio Eliseu disse: eu vou levar vocês até ele. Irmãos, eu imagino, pensa, era um exército que rodeou uma cidade. Eu imagino uma fila daqui até Paraíso. E o Eliseu lá na frente. Vamos lá, todo mundo aqui comigo, pessoal. Segura na mão um do outro aí.
E o Eliseu levando todo o exército para o centro de Samaria. Irmão, imagina os vizinhos, imagina o povo vendo o profeta Eliseu liderando o exército do inimigo. Irmão, um homem de oração tem autoridade para liderar o exército do inimigo, não é? Um homem de oração chamado Jesus pegou aquele exército de demônios que estavam dentro do Gadareno, destruindo a vida do Gadareno, e Jesus disse: vamos lá, todo mundo aqui comigo, vem, rápido, rápido, 2.000 demônios, vem cá, entra aqui nesses porcos. Eles entraram nos porcos, agora ele disse: agora pode suicidar, pode pular daí. E lá vem o demônio pulando Irmão, um homem de autoridade, um homem de oração. Quem está me entendendo? No final daquela história, quando eles estavam já no centro de Samaria e estavam debaixo das armas do exército de Israel, mais uma vez o Eliseu orou: Senhor, abre os olhos deles. Um homem de oração, um homem protegido, um homem difícil de ser conquistado, um crente vencedor. Quem está comigo aqui? Então a primeira coisa é isso. O que diferencia um crente que vai ser vencido facilmente de um crente vencedor? A sua vida de oração. Amém, queridos? A sua vida de oração. Em segundo lugar, olha lá o que diz o relatório. Juízes 18:7, a parte B do versículo. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o reprovasse. Olha só, eu vou ler de novo. Não havia autoridade que por qualquer coisa o reprovasse. Qual que é a segunda diferença entre um crente vencedor e um crente que vai ser vencido facilmente? Irmão, um crente vencido facilmente é aquele crente que não está debaixo de autoridade nenhuma. Ele é completamente independente. Ele é dono do seu próprio nariz. Ninguém reprova ele, ninguém corrige ele, ninguém pode corrigi-lo. Quem está me entendendo? Agora deixa eu te mostrar assim, algo que é novo para mim. Porque essa coisa de se submeter a uma autoridade, seja ela na família, os pais, ou governamental, apesar das nossas autoridades, não é? Ou autoridades espirituais da nossa vida. Irmãos, eu já entendi isso há muitos anos atrás, não é? Agora, eu quero te mostrar algo novo, assim, como que Deus falou comigo esses dias, de uma forma tão doce a respeito da importância da gente estar debaixo de uma autoridade. Olha só, olha o que diz aí Romanos 13:4. Irmão, eu confesso que eu nunca tinha visto esse versículo na minha Bíblia. Né? Eu já li a Bíblia tantas vezes e parece que ele nunca teve tanto sentido para mim. Mas agora ele veio com uma revelação tão grande. Romanos 13:4 diz assim: olha, a autoridade é ministro. O que é ministro? Diga comigo, ministro é servo. Então, a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Meu Deus! Quando eu li isso daí, eu falei: olha só. Então, a autoridade serve para me proteger. Que legal! Por isso que lá em Efésios 6:12 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Então, a submissão à autoridade não é para fazer bem para a autoridade, é para fazer bem para mim. Irmão, Laís era o crente que não está debaixo da autoridade de ninguém. Agora deixa eu te explicar uma coisa que vai ser revelação para você. Escuta bem. Jesus disse assim lá em Mateus 10:40, ele disse assim: olha, aquele que receber, a palavra lá é respeitar, aquele que eu enviar na sua vida, a mim está recebendo. Ok? Ok? Então qualquer autoridade que Deus enviou na sua vida, e você respeita essa autoridade, se submete a ela, você está recebendo Jesus. E Jesus disse assim: olha, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Percebeu a hierarquia? Agora, o que eu nunca tinha visto, e isso que eu quero te mostrar, é que eu nunca tinha visto, tudo bem, daqui para lá, olha só. Então Jesus envia uma autoridade na minha vida, eu me submeto à autoridade, então eu me submeti a Jesus, então eu me submeti a Deus. Mas eu nunca tinha percebido de lá para cá. Quer ver? Então vem esses demônios na nossa vida, porque eles estão ao derredor, eles estão querendo pegar a gente. Aí eles vêm, vamos lá, vou usar Isabel aqui como exemplo. Aí ele vem sobre a vida da Isabel, sobre a família da Isabel. Aí ele faz o relatório da família da Isabel. Olha, relatório aqui da família da Isabel, né? Aí, não, olha,
o Júnior e a Isabel estão lá pagando o preço de oração. Tem uma cerca de fogo em torno da família deles. Aleluia. Então, ora, agora, e com respeito a ter alguém que o cobre, ter alguém que o corrija. Laís não tinha ninguém que o cobrasse, que o corrigisse. Você está errado. Você precisa corrigir isso na sua vida. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Beleza. Aí aquele demônio fala assim: vamos lá pegar a Isabel. Aí um demônio fala para o outro: mas peraí, ela está debaixo de uma autoridade. Tem autoridade sobre a vida dela. Aí eles vão falar assim um para o outro: então a gente tem que primeiro pegar a autoridade. Vamos destruir a autoridade dela. Aí a gente destrói a Isabel. Só que quando eles vão lá com a autoridade da Isabel, eles descobrem que a autoridade da Isabel tem outra autoridade. Eu vou dar o meu exemplo que vai ficar mais fácil para você. Vamos dizer assim: eu tenho uma autoridade, o pastor Genildo é minha autoridade, não é? Então aí eu me submeto a ele. Aí o diabo vem para pegar o pastor Jackson. Aí um fala para o outro: tem que pegar o pastor Genildo. Vamos matar o pastor Genildo, a gente mata o pastor Jackson. Chega lá, ele descobre que o pastor Genildo está debaixo do pastor Paulo. E está mesmo, que eu sei que está. Não é dizer que está, eu sei que está. De coração. Aí eles dizem: rapaz, ele está debaixo do pastor Paulo. Vamos matar o pastor Paulo também, que a gente mata o pastor Genildo e aí mata o pastor Jackson. Só que quando eles chegam lá com o pastor Paulo, eles descobrem que o pastor Paulo está debaixo de um presbitério de governo internacional nos Estados Unidos, que ele presta conta com esses líderes. Aí eles falam assim um para o outro: rapaz, a gente vai ter que matar todo o presbitério. Aumenta aí, manda mais demônio, manda mais capeta. 62.700, manda todo mundo. Não dá para mandar só 1% não. Quem está comigo aqui? Não dá para mandar só 1%, tem que mandar todo mundo. 62.700 e contrata outro exército, porque o negócio está pegando. Só que quando eles chegam lá, ele diz assim: rapaz, um problemão aqui, porque o topo da hierarquia deles é Jesus. Não tem como pegar ele. Vamos deixar o pastor Jackson. Quem está me entendendo? Então, irmão, submissão. Porque o mundo quer ensinar para você assim: deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser besta. Você não tem que prestar conta com ninguém. Você tem que ser dono do seu próprio nariz. E é esse ensino que o mundo quer que você aprenda. E muita gente está aprendendo mesmo isso. Todo mundo quer ser dono do seu próprio nariz. Irmão, igualzinho Laís. Não tinha ninguém para dizer: você precisa crescer nisso, você está errado nisso daqui. A Bíblia diz que o orgulhoso não gosta de que ninguém o corrija. A Bíblia diz que o homem sábio ama a repreensão. Você é um crente Laís? Ou você é um crente? Aí, qual que é o crente aqui que eu quero fazer a diferença? O Josué. Irmãos, meu Deus do céu, é só revelação hoje à noite, para não dizer peia. Olha, você que está nos visitando, não é sempre assim, eu prometo. Mas vai te fazer muito bem, irmãos. Porque sabe por quê, irmão? Eu vou te falar uma coisa que eu tenho assim, eu vou falar só para vocês, essa parte pode cortar. Eu tenho assim um santo ódio no meu coração. Quando eu vejo, irmãos, os caras lá orando em cima de uma água que veio de não sei de onde, aí os caras lá, coitadinho dos irmãozinhos, me dá uma compaixão. Aí toma água. Agora eu sou poderoso. Irmão, me dá uma, ao mesmo tempo que me dá uma compaixão. Um dia eu tava num hotel vendo uma vergonha dessa, um ensino tão absurdo desse, e as pessoas confiando, estão em paz, seguros e tranquilos, e o diabo está lá. O cara está acreditando na água do pastor, mas não lê a Bíblia, não ora, não tem vida com Deus, não tem nada. Vamos arrebentar com ele, coitadinho. Está entendendo, irmãos? Então, por isso que eu preciso esclarecer para você. Olha só como que vivia o Josué. Quer ver? Dá uma olhada aqui comigo. O Josué, eu quero ler com você aqui Josué 11:15. Porque o Josué, irmão, ele foi o general invicto. Não, pastor, peraí, o senhor está enganado. O Josué perdeu uma batalha. É verdade, ele perdeu uma batalha contra uma cidade chamada Ai, mas ele se recuperou e venceu a guerra. Então ele é invicto. Ok? Ele é invicto. E ele foi um grande sucesso. Ele foi o responsável pela conquista das terras, não é? De Israel. Agora veja bem, o que deu tanta autoridade para esse camarada?
Olha o que diz aqui Josué 11:15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez, nenhuma só palavra deixou de cumprir, de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Irmão, só tem um detalhe: o Moisés já tinha morrido aqui. Então quer dizer, o cara morreu, mas as ordens que o Josué recebeu, ele cumpriu sem a presença do Moisés. Tem ninguém lá olhando o cara, se ele vai fazer, se ele não vai. Pensa no homem radicalmente submisso à sua autoridade constituída. Aqui em Josué 8:35, olha só o que diz: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. Então, irmãos, um homem totalmente submisso. Quando Moisés já estava morrendo, estava pertinho de morrer, Deus chamou Moisés e disse para ele assim, Números 27:18, disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, não é? Ele era servidor do Moisés, ele era o cara que lavava a mão do Moisés, ele era o cara que lavava o carro do Moisés, ele era o servo. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe sobre ele as suas mãos. Quem foi que recebeu a autoridade que estava sobre Moisés? O cara que era submisso ao Moisés. Irmãos, no final de tudo, quando eles estavam para conquistar a terra, Josué 1:17, o povo chama Josué e diz: como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Vocês percebem que, irmão, Satanás não tem medo de quem bebe uma água ungida, irmão. Como diz lá na minha terra, larga de ser besta. Não é? Satanás não respeita essa pessoa, entendeu? Quem que Satanás respeita? Um homem que é submisso às suas autoridades. Esse homem vai ter autoridade. Então quando eles chegarem em Laís, eles falaram assim: gente, vai ser fácil, porque não tem ninguém que manda neles. Mas quando eles chegaram no Josué, meu irmão, com esse camarada é diferente. Quem está me entendendo? Ok? E para terminar, ok? Então qual que é a primeira coisa aí? Qual que é a primeira diferença entre um crente vencedor e um crente que é vencido facilmente? Bem forte: vida de oração, não é? Então a gente viu a diferença entre Laís, que não tinha muro, seguros em si mesmos, não tinha vida de oração, e o Eliseu, não é? E o Eliseu, ok? E a segunda diferença entre um crente que vai vencer, um crente que vai conquistar para a glória de Jesus, e um crente que só vai perder, vai apanhar, vai ser presa fácil do diabo. Qual que é a segunda diferença? Um crente que é submisso, o crente que é submisso às suas autoridades, não é? E nós vimos aí a diferença entre Laís, ninguém podia corrigi-los, não é? E Josué, que era um homem radicalmente, eu posso dizer que ele era submisso até a morte, até depois da morte. Irmão, não vamos longe. A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, não é? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quanto mais submissão, mais autoridade. Terceiro lugar, vamos terminar aqui. O que o relatório disse? Além de dizer que eles não oravam, além de dizer que eles não tinham autoridade sobre eles eram donos do próprio nariz. Qual que é a terceira coisa que o relatório diz? Aqui a parte C do versículo 7 do capítulo 18 de Josué diz assim: também estava longe dos sidônios e não tinha trato. Essa palavra trato aqui é aliança com nenhuma outra gente. Então olha aqui para mim, irmãos, interessante isso. Ele é um povo sem aliança, é um povo que não tem ligação verdadeira, irmão. Contrato é o seguinte, olha, contrato é assim: eu faço um contrato de aluguel, se eu pagar o aluguel eu posso morar na casa, o contrato é condicional. Aliança é incondicional, Deus fez uma aliança conosco, não foi por nossa causa, foi apesar de nós, não é?
incondicional à aliança. Quem está me entendendo? O contrato, ele tem tempo de validade. Eu faço um contrato, ele acaba daqui a 1 ano. Acabou, eu tenho que renovar. A aliança eterna. O Davi fez uma aliança com Jonatas, e depois que ele descobriu que o filho do Jonatas vivia, o Mefibosete, ele chamou o menino, o rapaz, para morar na casa dele como filho dele. Ele disse: por causa da aliança que eu tenho com seu pai. Ok? Então, irmãos, são pessoas que não têm aliança. Os relacionamentos são muito superficiais. Irmão, o que é um relacionamento superficial? Então, é interessante isso, porque quando a pessoa está passando por uma dificuldade, no casamento dela, por exemplo, ela sabe que ela está passando por uma dificuldade, ela sabe que o casamento dela está desmoronando, mas, irmãos, ela não tem um relacionamento profundo o suficiente de aliança com alguém para dizer assim: olha, para alguém, meu amigo, me ajude, vamos orar juntos, eu estou passando por muita dificuldade. A pessoa aguarda, irmãos, essa luta e essa dor e esse sofrimento para ela por anos. Quem que aguenta isso? O que foi que os espias viram? Esse povo não tem relacionamento profundo com ninguém, nem mesmo com os sidônios, que são irmãos deles, que são do mesmo povo deles. Irmão, eu sei que aqui, ó, vocês estão me olhando, mas tem um monte de crente aqui. Eu sei, isso dói meu coração. É por isso que eu estou aqui, porque eu amo vocês. Mas eu sei, tanta gente que sofre e ninguém sabe. O cara está lá sofrendo com um problema, de repente até de saúde, que ele está escondendo o jogo, porque quantas vezes a gente sabe disso? O cara só vai saber quando já não tem mais jeito, porque ele não tem coragem de falar para alguém: cara, ora por mim, eu estou com um problema sério na minha saúde, e ora por mim. A preocupação dele é: se todo mundo souber. Ele não tem relacionamento com as pessoas. Ele é um crente solitário, irmãos. E a solidão, nós temos falado um pouquinho sobre isso. Interessante, acho que o Espírito Santo está insistindo nisso, né? O solitário busca o seu próprio interesse e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Quem está me entendendo? Vamos entender uma coisa aqui, ó. Vamos entender um princípio aqui, ó. Olha aqui, ó. É muito importante essa parceria, essa aliança, gente. É muito importante. Muito importante. Olha só o que eu vou te falar. Estou te falando revelações aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz, né? Eu já falei para vocês. Jesus disse assim, Mateus 10, 40. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E ele fala assim, depois, no versículo 41, ele diz assim: olha, quem recebe o profeta, no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. O que é o profeta? É alguém que é autoridade sobre a sua vida. Ou seja, se você honra para cima, você honra suas autoridades, você tem recompensa. Beleza. Aí ele diz assim: aquele que recebe o justo, é Jesus que está dizendo, aquele que recebe o justo, no caráter do justo. Quem que é o justo? É um parceiro. É o parceiro, ele não está sobre mim, e não está debaixo de mim, ele é meu parceiro, mesma patente. E se eu respeito essa pessoa, se eu compartilho com ela, se eu oro com ela, se a gente caminha junto, eu também vou receber recompensa por honrar essa pessoa. Olha só que legal. E Jesus diz mais: e quem recebe o pequenino, quem dá de beber um copo de água a esse pequenino irmão que confia em mim, não vai ficar sem galardão. Então, irmão, a gente tem que aprender até com aqueles que estão debaixo da gente, os nossos filhos, os nossos liderados. Nós não podemos ser isolados. Quem está me entendendo? Agora vamos lá. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui na Bíblia de alguém que tinha parceria, que tinha aliança no meio do conflito. Vamos comparar essa pessoa, esse personagem com Laís. É o Daniel. Olha só, irmãos. Daniel capítulo 2, versículo 17. Diz assim, olha: Daniel foi para casa, fez saber o caso. Para quem que ele fez saber o caso? Irmão, um caso impossível, vou te mostrar. A Ananias, Misael e Azarias. Quem que eles eram? Seus companheiros. Qual que era o caso? O rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele sonhou com uma mega estátua, não é? Que tinha cabeça de ouro, peito de prata, não é? Ventre de bronze, pernas de ferro e pé de ferro misturado com barro. E ele viu que uma montanha, uma rocha gigantesca era cortada sem o auxílio de mão humana. E aquela rocha
caía sobre o pé daquela estátua e ela ia esmigalhando de baixo para cima e virava pó. O Nabucodonosor ficou desesperado com aquilo e ele chamou todos os sábios da Babilônia, que não conseguiram interpretar, porque ele colocou uma coisa assim impossível. Ele disse assim: não, eu não quero que vocês interpretem, eu quero que vocês descubram o que eu sonhei, porque vocês podem estar me enganando. Irmão, não tinha ninguém para descobrir o que ele sonhou, ninguém. Aí qual que foi o decreto que ele baixou? Então, se vocês não servem para revelar meu sonho e para descobrir meu sonho, todos os magos da Babilônia vão morrer. E ele baixou o decreto irrevogável. O Daniel estava no meio, Daniel fazia parte disso, ele era um dos sábios da Babilônia. Quando Daniel sabe dessa situação impossível, o que é que ele vai fazer? Com quem? Com os amigos. Você tem um parceiro para você orar? Você tem um parceiro, uma parceira que você pode ir lá e dizer: eu não estou mais aguentando, a minha causa é impossível, por favor, vamos orar juntos até acontecer esse milagre. Você tem esse parceiro de oração? Você é um crente Laís? Ou você é um crente Daniel? Olha a consequência, irmãos, dessa oração do Daniel com os amigos dele. Versículo 18. Ele pede assim para os amigos dele: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Irmão, funciona. Funciona, essa parceria funciona, porque isso lida com a sua humildade ou com o seu orgulho. Quando você compartilha com alguém, isso lida com orgulho. E Deus resiste ao orgulhoso e dá a sua graça aos humildes. Eu não vou contar para ninguém, eu sou Laís, ninguém vai saber, porque se alguém souber, vai ficar mal para mim. A minha performance é muito importante, ninguém pode saber do meu segredo, que eu estou morrendo. Presa fácil. Presa fácil. Tem tanto parceiro para você. Agora olha aqui para mim, deixa eu terminar essa história e a pregação, né? Nós ainda temos que cantar esse parabéns pro Dudu. Ele ainda tem que pagar esse jantar para todo mundo. Olha aqui para mim, ó. Eu nunca tinha percebido isso, irmãos. Isso aqui é novidade para mim, no meu coração. Porque olha só, quando veio a revelação para o Daniel, olha só, não veio só a revelação do que o cara sonhou. O Daniel falou assim, o Daniel chamou o secretário do rei e disse assim: ninguém precisa morrer, porque Deus já falou comigo, eu sei o que o Nabucodonosor sonhou, me coloque na presença dele. E aí ele foi lá correndo com o Nabucodonosor. Tem um rapaz, não é, agora um homem, né, um profeta, homem de Deus. Ele veio como preso, não é, de Israel. Ele está aí, ele é um sábio, e ele disse que ele sabe o que o Senhor sonhou. Chama ele. Aí o Daniel chega na presença do rei. Agora, irmãos, é muito tremendo isso. Olha o que Deus vai fazer quando você orar com alguém. Olha o que Deus vai fazer. Daniel 2:29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que se há de ser. Agora olha aqui para mim, irmão. Deus não só revelou o que o rei sonhou, Deus revelou para o Daniel o que o rei estava pensando antes de dormir. Quando o Daniel chegou lá, ele disse assim: prazer, majestade, não é? Tal, e aí eles se apresentaram. Você sabe o que eu sonhei? Sei. O que eu sonhei? Não, mas antes de eu te falar o que você sonhou, eu vou te falar o que você estava pensando antes de sonhar. O cara ficou desesperado. Ele falou assim: você estava aí sentado na sua cama e veio um pensamento. Você começou a ficar preocupado como que seria o futuro do seu reino. E quando você foi dormir, aí Deus falou com você. Esse sonho foi a resposta de Deus.
Você é a cabeça de ouro, virá um outro reino depois de você, vai ser mais fraco, vai ser de prata, depois virá um de ferro, depois virá um reino misturado, barro e ferro. Isso significa casamentos dos babilônicos com os estrangeiros, vai ser um reino fraco. E essa pedra que foi cortada sem o auxílio da mão humana é o reino messiânico que virá, um reino que durará para sempre, que vai destruir todos os reinos da terra. Irmão, o Nabucodonosor estava chapado na cadeira, impressionado com Daniel. Agora, olha só o que esse Daniel, irmão, eu quero passar pelo menos uns 100 mil anos perto da casa do Daniel, conversando com ele no céu. Olha o que o Daniel vai fazer. Daniel 2,49, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios das províncias da Babilônia. Porém Daniel permaneceu na corte do rei. O Daniel reconheceu a importância e a ajuda dos seus amigos naquela conquista. E ele disse: eu não conquistei isso sozinho, eu orei junto com 3 amigos meus. E aí Deus respondeu nossa oração. É por isso que eu pude revelar o seu sonho. Eu precisava que o Senhor abençoasse também esses meus 3 amigos. Parceiro, homem de aliança, homem de relacionamento profundo, homem leal aos seus amigos. Coisa linda. Tão diferente, irmãos, tão diferente de Laís. Não tinha amizade nem com os próprios sidônios. Não tinha amizade com ninguém, solitários, presa fácil. Quem está me entendendo?